is going to show you the 5 foods you must avoid eating if you have arthritis. If you have arthritis. Alô, meus irmãos, queria somente saber se vocês estão me ouvindo bem, se o áudio está bem, para que eu possa, então, continuar nossa classe. Está tendo uma luta tremenda, mas nós vamos continuar. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado pela audiência extraordinária. Muito obrigado. Quero só saber se está tudo bem com o áudio. Marcelo, como está o áudio? O áudio está bem? Flávia, Pierre, faz tempo que a gente não se vê por aqui. André Soares, Vivaldo, Joana Souza, a paz do Senhor, Agamenon. Mais uma vez, só quero saber se está tudo bem com o áudio, se vocês estão me ouvindo aí. Estamos em Efésios, vamos com tudo, em nome de Jesus, vamos lá. Efésios capítulo 2, versículo 20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, sendo Jesus Cristo a pedra angular, e por meio dela todo edifício bem ajustado cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual vós também sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Então estava falando para vocês sobre aqui, muito bem, edifício, templo e morada. Edifício, templo e morada, as três que eu anotei. Gostaria que vocês anotassem. Essas três fases, por exemplo, eu estava falando para vocês que essas três fases que nós temos aqui em Efésios, que é a primeira fase de um edifício, segunda fase do templo e a terceira fase de morada. Tá? Saudando a todos vocês que estão entrando aí e voltando ao nosso texto. Então, Efésios capítulo 2, alguém coloque o texto, por favor, coloque o texto para mim, Efésios capítulo 2, verso 20 ao 21, que nós encontramos nesse texto. Em primeiro lugar, você está sendo edificado, você é um edifício, você acaba de nascer de novo, você está sendo edificado através da palavra, vai ser batizado, vai fazer parte do corpo de Cristo, então está sendo edificado. Então esse edifício, em que ninguém mora em edifício que está sendo construído. Por quê? Porque os trabalhadores ficam ali 8 horas trabalhando e vão para suas casas. Aí o edifício fica pronto. Começa então essa fase, a fase do templo. Essa é a fase do templo. Então você fica na segunda fase agora. Mas ninguém mora no templo. As pessoas ficam ali 2, 3 horas no templo e voltam para sua casa. Até então que ele chega ao objetivo final, que é exatamente a morada. A morada de Deus em espírito, a morada. Então, algumas pessoas dentro desse grande corpo, que é o corpo de Cristo, não sabem exatamente o que elas são. Se elas são ainda um edifício onde as pessoas trabalham nela. Ou algumas pessoas chegaram ao momento em que a pessoa ela recebe a presença de Deus por algumas horas. Por quê? Porque o resto da vida, o resto do dia ela se apaga, ela se distancia ou nem dá valor a isso. Então Deus fica ali 3 horas com ela. Depois, primeiro Deus trabalhando com ela. Ele não mora no edifício, ele está trabalhando no edifício. Depois, ele fica 3 horas no templo que já foi inaugurado. Então olha só, as 3 fases: edifício,
templo e morada. Até que, enfim, na comunhão, na vida da pessoa, então ela passa a se tornar morada de Deus. Quando ela passa a se tornar morada de Deus. Só um minutinho só. Isso aqui é importantíssimo. Quando ela passa a se tornar morada de Deus, né? Quando ela passa a se tornar morada de Deus, essa pessoa que passa a se tornar morada de Deus, ela tem uma comunhão tremenda com Deus. Isso é muito importante, muito importante. Edi Ferreira, Kleber Araújo, Alexandre, Eduardo Reis, amigos, Marcelo Gonçalves, amigos, Douglas Ferraz, amigos. Deus abençoe vocês. Então, o que eu estou falando aqui em Efésios, vou colocar o texto de novo aqui, Efésios capítulo 2, 19 ao 22. Então, em primeiro lugar, você tem que saber se você é edifício, se você é templo ou se você é morada de Deus. Então, o corpo de Cristo está dividido nessas três fases. Você tem que entender o que eu sou. Deus está trabalhando em mim ainda? Então, eu não sou templo. Deus me inaugurou? Sou templo. Mas ele fica ali só 3 horas com você, algumas horas com você. Os desejos de Deus é que ele more nesse edifício que se tornou templo, que agora vai se transformar em morada. Essa é a minha luta. Eu tenho mostrado isso para algumas pessoas. Meu Deus, eu quero que Jesus venha e ele, como diz o texto, aquele que guardar os meus mandamentos, aqueles que guardarem o mandamento, não é guardar, colocar na gaveta, é executar. A palavra aí guardar quer dizer que cumprir os meus mandamentos, que obedecer e praticar os meus mandamentos. Então eu e o Pai, Jesus e o Pai, não vem para o culto de domingo, nem vem trabalhar na segunda a sexta, não. Eu e o Pai viremos e faremos nele morada, tá? Eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Amém? Muito bem. Agora, é importante. Agora, meu irmão, assista a aula, observe a aula. Se o som estiver ruim, o áudio estiver ruim, meu irmão, que se lasque o áudio, que se lasque o vídeo, ouça aí, só se você estiver ouvindo, ouça. Põe atenção agora na aula. Na aula, põe aí, ok? Então, vamos lá. O que eu estava falando para vocês agora? Aqui, número 1, o edifício. 2, o templo. 3, morada. Você, um edifício, está sendo trabalhado por Deus. É templo, Deus só vai ficar ali com você 3 horas. É morada, Deus habita ali em espírito. É importante que você observe isso de uma forma bem clara, bem absurdamente clara. Isso aqui é importante para a sua vida e para a sua existência dentro do corpo de Cristo. Ok, muito bem. Ok, saudando a todos que estão aí, Redêmio, Kleber, Natson, Doutor Israel. Oh, meu amigo, que bom, estou te vendo aqui. Bendito seja Deus. Deus abençoe Tiago, Ismael, Tiago, Quirino, todos vocês. Agora preste atenção. A igreja, ela está dividida em 2. Aqui são as 3 características, do corpo. Ou é edifício, ou é templo, ou morada. Então, cada uma dessas, Deus se manifesta de forma diferente. Veja. Agora, a igreja está dividida em dois grupos. O grupo militante e o grupo triunfante. Grupo militante. O que é o grupo militante? O grupo militante, veja só, é importante, muito importante você saber disso. Ok. Ok. Olha só. O grupo militante e o grupo triunfante. O grupo militante e o grupo triunfante. Pegou? Quem são os militantes? O grupo militante é o que está vivo agora. Você está vivo agora, então você faz parte do grupo militante. A igreja milita, que milita viva hoje. E o triunfante é o pessoal que já morreu em Cristo, que está no será, na eternidade, que está, segundo
o Paulo escreve em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 1 ao 9, esse grupo está esperando, a alma deles está, de cada um deles está nua, e eles terão que vir se revestir de um corpo espiritual, e para estar conosco juntos, e para sempre nós sermos levados para a presença do Senhor. Então é importante você saber isso, é muito importante você entender esse ponto. Então nós temos um grupo triunfante e militante. Aqui, as 3 características do corpo, a divisão desses 2 corpos. E agora você dizer assim, você falar, eu vou à igreja do pastor João. Tá falando besteira. Você não vai para a igreja do pastor João. Você vai para a igreja do Senhor Jesus, para a congregação no bairro tal, a congregação da igreja de Jesus Cristo que se reúne no bairro tal. Então você não vai para a igreja, porque a igreja, a verdadeira igreja é a igreja organismo. Não é a igreja evangélica, não é a igreja católica, não é a igreja do pastor fulano de tal. É a igreja do Senhor Jesus. Então você não diz, eu vou para a igreja, eu vou à congregação, ou eu vou me reunir com a congregação, ou eu vou ao templo onde está a congregação. E por que você está falando tudo isso, pastor Deri Nelson Rocha? Por causa da confusão que as pessoas estão fazendo a respeito do texto, né? Do texto. Deixa eu falar outra frase. Eu vou... Você não pode dizer eu vou para a igreja. Você tem que dizer eu vou ao templo. Eu vou ao templo. Então, essa linguagem, o templo não é a igreja. O templo não é a igreja. O templo é o edifício onde a congregação da igreja se reúne. É muito importante você entender. Então, a igreja vai à congregação, se reúne no templo. Isso mesmo, muito bem. Então, baseado nesse princípio, eu queria então, já dar a introdução para isso. Por quê? Porque quando a palavra fala no Salmo 91, o que é o Salmo? Salmo 91. Salmo 91. Salmo 91. O que é o Salmo 91? O Salmo 91 fala do esconderijo do Altíssimo. E onde é o esconderijo do Altíssimo? O esconderijo do Altíssimo, o esconderijo do Altíssimo é o corpo de Cristo para a igreja. Então, quando o texto fala, veja bem, quando o texto fala no Salmo 91, os irmãos não liguem para as pessoas que elas veem aí só porque elas querem, não tem nada o que fazer. Às vezes é um drogado, bebeão, tá bebendo cachaça, e eles não estão nem aí para isso. Não liga para essas pessoas não, presta atenção para a palavra, presta atenção no que eu estou falando. Olha, já falei alguma coisa muito importante aqui, já não vou regressar. Muito bem, é a base do que eu queria mostrar no Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, que aqui é Elion, né? Descansa à sombra do Altíssimo e diz: Senhor Jeová, Tu és o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele me livrará do laço do caçador e da peste, e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas encontrarás refúgio, e a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás terror noturno, nem a seta que voa de dia, ou pestilência que se propaga na escuridão, ou mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então a pessoa lê esse salmo e ela diz assim: tá bom, eu estou indo aí na rua porque está escrito na Bíblia que ele me cobrirá com as suas penas. Então eu posso ser irresponsável, eu posso ser ignorante, que o maior inimigo do crente não é Satanás, não é a carne, não é o mundo. O maior inimigo do crente
O maior inimigo do crente é a ignorância. A ignorância. Põe atenção na palavra, põe atenção na palavra, põe atenção na palavra. Então, o maior inimigo do crente é a ignorância. Então a pessoa fala, eu vou à igreja. Ele não vai à igreja, ele é a igreja. Ele vai ao templo, onde se reúne a congregação. A igreja não é do pastor João, do pastor Antônio, do pastor José. A igreja é do Senhor Jesus. A igreja é do Senhor Jesus. É muito importante isso, você entender. Então por que eu estou lendo o Salmo 91 agora? Por quê? Porque o Salmo 91 fala do abrigo do Altíssimo. Então eu estou falando agora que no Salmo 91, o abrigo, no Salmo 91, o abrigo é o corpo de Cristo, é a igreja. E não estou falando a igreja, a congregação ali do bairro Tupi. Não, Senhor. Eu estou falando da esposa do Cordeiro, que nem é noiva. Ela já está desposada. Ela foi desposada na cruz. Ela é a esposa do Cordeiro. Se a tua versão diz noiva, conserta lá. É esposa. Ela está ataviada para o seu marido. A esposa e o espírito, isto é, Rebeca e Eliezer, dizem, vem, ora vem, Senhor Jesus. Então é importante essa linguagem ser mudada para você entender, porque o abrigo é o corpo de Cristo. O abrigo é o corpo de Cristo. Então, agora é importante o que eu vou dizer aqui. Presta atenção. Raabe, presta atenção, Raabe. Olha a ignorância do povo aí, ó. Raabe, Jericó estava sendo invadida. Os espias estavam lá. Então Raabe fez um pacto com os espias. Então os espias disseram para ela, nós vamos vir aqui e vamos destruir a cidade de Jericó. Ela será destruída. Mas se você reunir todos os seus irmãos, pai, mãe e os seus parentes dentro da sua casa, nada vai acontecer se cada um de vocês estiver dentro da casa. E nós não responderemos por aqueles que estão fora da casa. Então, a promessa de Deus para vocês é essa. Raabe e toda a sua família fiquem dentro da casa. Se vocês ficarem dentro da casa, vocês serão guardados. E nós lutaremos para que todos vocês fiquem dentro da casa. Aleluia. Raabe, essa é a questão aqui, Raabe. Agora vamos para um outro ponto, muito importante. Aqui está o Egito. Presta atenção. Havia um lugar chamado Gozém. O Egito era tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Tá vendo aqui, ó? Gozém. Essa parte do Egito aqui ficavam os egípcios. E nessa parte ficavam os pastores de Israel. E todas as casas de Israel ficavam aqui em Gozém. Presta atenção. Quando o Senhor disse para eles que a praga iria vir, que viria uma praga, Deus não guardaria ninguém fora de Gozém. Se você tivesse uma tenda aqui, e pusesse o sangue, pena que eu não tenho, tem uma canetinha aqui, e pusesse o sangue no umbral, aqui ó, o sangue no umbral, aqui ó, pusesse a marca do sangue, aqui ó, a marca do sangue, não sei se aparece aí vermelhinho para vocês, você colocasse a marca do sangue, essas pessoas aqui morreriam. Por que elas morreriam? Porque elas não estavam em Gozém. E a ordem de Deus foi, fiquem em Gozém, fiquem aqui em Gozém, não fiquem aqui. Aqui ficavam os egípcios. Os anjos mensageiros de males que Deus mandou, foi Deus que mandou. Os anjos mensageiros de males que passaram aqui, ó. Os anjos mensageiros de males que passaram aqui, tá vendo? Eles mataram todos os primogênitos que estavam aqui. Mesmo que alguém tivesse colocado o sangue aqui,
morreria. Por quê? Porque o lugar do esconderijo do Altíssimo era em Gozém. O esconderijo do Altíssimo, o abrigo do Altíssimo era em Gozém. E que é o Gozém? Gozém é o corpo de Cristo. É o corpo. É o corpo, não é um templo. Não é um templo. Não é um templo. Não é um templo. Oh, meu Deus do céu. Quando vocês vão aprender isso? Não é o templo, é o corpo de Cristo. Você está no corpo de Cristo? Você está em Cristo? Você está debaixo do sangue do Cordeiro. Você está debaixo do sangue do Cordeiro. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Olha aqui, por isso que eu comecei com as primeiras partes, para vocês entenderem isso. Isso aqui é importante, importantíssimo. Então, a tua casa não é o esconderijo do Altíssimo. A tua casa está dentro do esconderijo do Altíssimo, rapaz. Para de falar besteira, meu. A tua casa não está no Egito. A tua casa está em Gozém. Gozém é o esconderijo do Altíssimo. E Gozém é o corpo de Cristo. Então a tua casa está em Gozém, que está no corpo de Cristo. Tua família, tá bem? Esse é o ponto fundamental. Vou fazer outro desenho agora. Presta atenção agora. Agora outro desenho. Aqui é Gozém, o lugar ele era quadrado, desenho. Então aqui estava a tenda. 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 Presta atenção agora. Aqui é Gozém. Gozém. Presta atenção aqui, ó. Outra vez, aqui a casa estava em Gozém. A casa não estava no Egito. Então, preste atenção. Você podia fazer o quê? Você podia ter só a bacia e pôr o sangue na bacia. Número 1. Você podia ter só a bacia e pôr o sangue na bacia. O anjo mensageiro de morte iria passar. Ele iria passar. Iria matar o seu primogênito. Porque você pôs o sangue, matou só o cordeiro. Você pode dizer assim, número 1, vamos colocar aqui, esse aqui número 2. Número 1, você matou o cordeiro. Aqui está o cordeirinho, está aqui o cordeirinho morto. Está aqui o cordeirinho morto. Você matou o cordeiro. Matou o cordeiro. Número 1. Matou o cordeiro. O anjo da morte ia passar por cima da sua casa e o seu primogênito ia morrer. Matou o cordeiro e pôs sangue na bacia. Pois é, o anjo da morte iria passar e o seu primogênito iria morrer. Por quê? Por quê? Porque você não obedeceu, rapaz. Você não obedeceu. Você não obedeceu. O que você tinha que fazer? Você tinha que número 3. Você tinha que pegar o sangue da bacia e colocar nos umbrais da porta. Então você tinha que colocar o sangue nos umbrais da porta. Pegou agora a diferença? Então, nesse terceiro fato, o anjo do mensageiro de mal ia passar e ninguém na sua casa iria morrer. Então, alguns creem que Jesus morreu na cruz, mas nunca colocaram o sangue no umbral da porta. Muitos mataram o Senhor Jesus, puseram sangue na bacia, na sua mente, na sua cabeça. É só razão, não aconteceu nada. O primogênito vai morrer. Mas se você pega o sangue da bacia e passa na porta, nos umbrais da porta, que aqui, irmãos, é a família. É a família, que representa o pai. Um umbral representa o pai, outro representa a mãe, e o resto, e a parte de cima, representando os filhos, ou os que moram na casa. Olha a diferença aqui, olha só que coisa incrível aqui, ó. O pai, a mãe e os filhos. Então, quando a casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós temos a marca, Senhor, nós temos a marca do sangue. Nós temos a marca do sangue nos lindéis da casa, nos umbrais da casa. Então, olha só, agora sim, vou fazer agora os umbrais. Fazer os umbrais, fazer os umbrais, fazer os umbrais, fazer os umbrais, fazer os umbrais. Umbrais. Pegou aqui, ó. Olha só que coisa. Você está em Gozém. O Egito está aqui, ó. O Egito aqui está aqui. Está aqui o Egito, ó. Está aqui o Egito. Então, o que o Senhor falou? Reúne da sua casa. Família dentro da sua casa. Cada família dentro da sua casa.
cada família dentro da sua casa. Então, Deus disse: vou proteger quem tiver em Gósen. Eu não vou proteger quem tiver na casa no Egito. Não, eu vou proteger quem tiver no corpo de Cristo. Isso é importantíssimo. Muito importante, pelo amor de Deus. Oh, meu Senhor da glória. Então, o que é que eu posso dizer para todos vocês que estão me ouvindo agora? Leia o texto e entenda agora, porque Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro. Jesus é a nossa Páscoa. Então, o que é que nós fizemos aqui? Irmãos, casinho fechado, e demos para os irmãos. Participaram, eles comeram do pão, eles participaram da ceia, e eu dei um cálicezinho para eles, e eles foram para casa. Isso como simbologia, para eles aprenderem, e também é uma diversidade de operação, porque nós temos diversidade de dons, nós temos diversidade de ministérios, mas nós temos diversidade de operações. O que são diversidade de operações? É quando Deus dá uma ideia a um profeta, a um pastor, a um líder, a um presidente da casa do Senhor, e Deus respalda essa ideia apostólica, pastoral, essa ideia do bispo, essa ideia do pastor presidente. Deus respalda essa ideia, e Deus respaldou a nossa ideia, e os irmãos participaram da ceia do Senhor, e eles comeram pão e levaram um cálice que eu dei para eles, que era do vinho daquele vinho, e eles chegaram em casa domingo. Eles chegaram em casa, foi na segunda-feira à noite, chegaram em casa, eles mancharam a porta da casa deles, os dois umbrais da porta da casa e a parte de cima, meus amados irmãos. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? As pessoas que estavam dentro das casas, que não criam em Jesus e que ainda não tinham aceitado Jesus como Salvador, eles perguntaram o que é isso. E as pessoas disseram que era isso. Então eles disseram: explica para nós na Bíblia, que a gente não sabe isso. A gente não quer ficar doente, a gente quer ter a bênção que vocês creem. E mais, irmãos, estou falando de mais de 135 casas. E dentro de cada casa, 1, 2, 3 pessoas receberam a Jesus como Salvador. E essas pessoas vieram para a igreja no outro dia. E o templo se encheu. Meus irmãos, Deus está te dando uma oportunidade. Esse medo que está vindo sobre o mundo é uma oportunidade para você pregar o Evangelho e usar as táticas de Deus, as diversidades de Deus, para a salvação das pessoas. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Rubens. Deus te abençoe, meu amigo. Te amo muito. Denilson Santos, Carlos Alexandre e todos vocês que são centenas de pessoas. Eu tenho certeza que você está crendo no que eu estou falando. Você não está no Egito, você é corpo de Cristo. Não tenha medo. Se você vai para a igreja ou não vai, ou se foi ou não foi. Você está em Gósen, você está na casa de Raabe. Você tem que ficar dentro da casa de Raabe. Você tem que ficar no corpo de Cristo. Mas esse corpo de Cristo tem que ficar dentro da sua casa em Gósen. E deixa o anjo da morte passar. Salve as vidas das pessoas que estão dentro da sua casa. Faça isso hoje, faça isso agora. Você, pastor que me ouviu, você que está me ouvindo, faça isso hoje, faça isso agora. E vocês vão ver e ouvir os grandes testemunhos que Deus vai promover. Deus está fazendo um milagre. Deus está fazendo uma obra tão grande, dando uma oportunidade para você pregar o Evangelho para as pessoas que estão dentro da sua casa. E o mundo inteiro está sendo avivado. As igrejas estão lotadas. Todos querem ir para casa, mas elas estão fechadas agora. Meu Deus,
Quando é que vocês vão entender os grandes propósitos de Deus para a vossa vida? Então, vamos. Fala do templo. Ceia, dei para os seus irmãos um símbolo para que eles possam entender o que é que o Filho de Deus fez por cada um. Nós fizemos, mais de 300 pessoas aceitaram Jesus como Salvador. Eles passaram a entender algo importante que eles não entendiam. Oh, meu Senhor, é uma palavra para você. É uma palavra. Olha aqui como eu estou vestido. Olha aqui a bandeira do meu país, do meu Brasil, aqui no meu peito. Eu nunca visto essa camisa. Eu só visto essa camisa em ocasiões especiais. Eu vesti essa camisa para você, brasileiro, para você entender que é importante. Vou agora vestir a camisa do outro país para poder fazer essa aula super importante. Obrigado pela sua audiência. Você que está me ouvindo, glorificado seja o nome do Senhor. Você, lembre-se dos missionários. Lembre-se dos missionários, por exemplo, agora mesmo. Todas as minhas agendas foram canceladas até daqui a 2, 3 meses. Não vamos ter, não temos, falei para a NET, só Deus agora para nos guardar, porque nós não temos suprimentos daqui a 2 meses. Eu tenho que pregar o Evangelho, para que o Evangelho possa me retornar o meu alimento, meu vestir, meu calçar. Então, orem por mim, orem pelos missionários, orem pelos líderes que estão vivendo o mundo inteiro, que precisam viver da pregação da palavra. Orem por eles, orem pelos também trabalhadores que não vão trabalhar, que estão sem trabalho, que estão sem comida em casa. Ofereça alimento, ofereça algum arroz, algum feijão, alguma comida para o seu vizinho. Bata na porta do seu vizinho e fale com ele, será que você tem comida para comer? Então é importante, o que nós estamos vivendo agora é uma oportunidade para nós vivermos a solidariedade com os nossos vizinhos, com os que vivem ao nosso lado. É a hora de demonstrar amor. Quantos creem no que eu estou falando? Dá um glória a Deus aí, apertando o coração, porque todos já sabem, quando a gente aperta o coração, a gente está dando glória a Deus. E eu estou aqui sentindo a presença de Deus neste momento tão importante, que alguém tem que trazer uma palavra de sabedoria. Se você não ouviu desde o princípio, ouça esta classe quando eu terminar desde o princípio, para você entender tudo que eu falei. Porque se você não ouvir desde o princípio e ver, não vai entender as últimas palavras que eu falei. Obrigado, Tony Garcia, pelo seu amor. Quero aproveitar que o Tony Garcia está aí. Nós estamos em plena promoção de todos os nossos materiais. Todos os nossos materiais. E todos eles estão em promoção. Ao adquiri-los, você está também alcançando o nosso ministério, aonde nós estivermos ministrando a palavra. Ao adquirir nossos livros, está também ofertando, abençoando, ofertando. Aí você tem aí no início da nossa página, uma parte que diz assim, doações. Pode ser doação no Brasil, pode ser doação internacional. Vai lá, clica ali, faz uma oferta, faz uma doação e abençoa o nosso ministério. Amém? Amanhã, se Deus quiser, eu volto outra vez, nessa mesma hora, nesse mesmo canal. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela audiência extraordinária. Obrigado, Marcelo. Obrigado, André Soares. Obrigado, Tony Garcia. Meus guerreiros, meus companheiros, Gleber, Rubens, San Diego. Deus te abençoe. Gabriela Cordeiro. Todos vocês pelo carinho. Braulio, é uma honra. Érica Cristina, um abraço. Vamos dando glória a Deus. E não se esqueça deste missionário aqui, que precisa da sua ajuda e do seu apoio em oração. Orem por mim, cubram-nos em oração, porque nós estaremos aqui vivos, bem vivos, para abençoar a vossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado.